Vivemos em um momento que as empresas enfrentam pressões cada vez maiores por resultados, produtividade, competitividade e adaptação constante. Mas, ao mesmo tempo, o mundo também enfrenta crises ambientais, tensões sociais, polarizações, conflitos e uma sensação crescente de desconexão humana. E talvez a grande pergunta seja: é possível falar em desenvolvimento organizacional sem falar sobre responsabilidade coletiva, valores humanos e sustentabilidade? No episódio de hoje, vamos refletir sobre um tema profundo e extremamente necessário: como construir um futuro mais sustentável, colaborativo e humano dentro e fora das organizações. Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. No episódio de hoje, iremos conversar sobre o papel das empresas frente às transformações do nosso mundo, a importância dos valores universais nas relações humanas e organizacionais e por que talvez a grande competência do futuro seja a cooperação. Se você atua com liderança, recursos humanos, sustentabilidade, cultura organizacional ou simplesmente acredita que ainda podemos construir um mundo melhor, fique conosco até o final. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje Cristina Moreno, autora do artigo Que tal sonharmos juntos por um mundo melhor?, que será publicado esse ano na PwR, Pesquisa Wisdom de Remuneração 2026. Cristina também atua como advisor da Earth Chapter Initiative e possui uma longa trajetória nas áreas de planejamento estratégico e sustentabilidade em grandes empresas que com certeza vocês já conhecem: Suzano, Veracel, Cenibra e Bahia Sul Celulose. Cristina, é um prazer enorme recebê-la aqui no Papo DHO. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Bueno, muito obrigado, Aline, por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Cristina. Bom, eu gostaria de começar pela provocação central do seu artigo. Hoje, vemos crises climáticas, guerras, polarização, aumento das desigualdades e uma sensação de esgotamento coletivo. Mesmo diante desse cenário, você escolhe falar em sonhar juntos. Por quê? Ainda há espaço para a esperança? Boa pergunta, né? O que é esperança, né? Na verdade, quando estamos falando aqui de esperança, é a esperança do verbo esperançar, né? Não é a gente esperar que algo novo aconteça, mas a gente tomar atitudes que façam com que a gente consiga fazer algo diferente, né? É um convite para a gente ir para um caminho, né? Parece uma utopia isso, né? E aí, só lembrando Galeano conversando com Fernando Birri, que era um cineasta argentino, ele perguntava, né, para que serve a utopia? A utopia serve para nos fazer caminhar. Então, esse esperançar é no sentido da gente não se imobilizar. E como a gente está vivendo nesse ambiente de enormes tensões, de mudanças a todo instante, de instabilidade constante, a gente não pode se deixar levar pelo pessimismo. Então, por isso, o esperançar. E por que o sonhar junto nessa esperança? Né? E aí eu estou copiando algo que nem é meu, né? É o fazer coletivo, né? Que, na verdade, esse fazer coletivo, ele hoje começa a permear todas as pessoas que têm uma preocupação com esse futuro. Por isso, este é o meu convite. É a gente pensar em como é que a gente constrói um futuro que seja mais justo, mais sustentável, mais pacífico. Acho que é mais ou menos isso que a gente gostaria de fazer. E isso faz com que a gente realmente se sinta parte de uma transformação. Uma transformação que a gente precisa estar consciente, a gente precisa saber que transformação é essa. E é uma coisa interessante, eu gosto de ver
de olhar a etimologia das palavras. E aí eu procurei um dia desse a etimologia da palavra consciência. Sabe o que é consciência? É com consciência, é conhecimento conjunto. É a gente ter essa certeza de que é possível fazer em conjunto. Beleza. Cris, você fala muito sobre valores universais e ética coletiva. Aliás, uma questão que cada vez mais, sobretudo no ambiente político, a gente precisa pensar. Bom, na sua visão, a crise que vivenciamos hoje é apenas econômica e ambiental ou também é uma crise de valores? Interessante, né? Na verdade, quando a gente fala de valores, valores é uma coisa muito, muito complexa, digamos assim. Quando a gente fala de valores, a gente está falando de algo que a gente não quer abrir mão. É algo que está dentro da gente, que nos transforma, que faz parte da nossa própria identidade. E o que é mais interessante quando a gente fala dos valores universais, que são valores que vieram de toda uma transformação do próprio ser humano na sua evolução, no seu desenvolvimento, na sua criação, ele acaba desenvolvendo esses valores, né? E o que bom é quando a gente consegue compartilhar esses valores. E o que acontece agora? A gente tem visto que a gente tem tido um enxame de informações, e isso faz com que a gente acabe perdendo um pouco esse senso daquilo que nos faz como pessoas humanas, que nos traz como origem, né? Então, a gente tem escutado muito falar que o problema é que nós esquecemos nossos valores. Eu não sei se nós esquecemos nossos valores, né? Talvez a gente tenha deixado outras coisas interferirem nos nossos valores, né? Por isso que a nossa crise, ela é uma crise que também passa pelos nossos valores, pelos resgates dos nossos valores, né? E a gente lembrar qual é a origem da ética. Ética quer dizer a busca do bem comum. Então, que é um valor imenso e uma coisa difícil de conseguir, né? Nem sempre a gente é capaz. Por quê? Porque a gente tem uma tendência ao individualismo, né? E a gente tem sido criado nos últimos tempos com um pouco dessa visão. A gente quer sempre ser o melhor, a gente quer sempre buscar o melhor para si. Então, assim, isso acaba fragilizando o nosso sentido de coletividade, né? Então, são exatamente esses valores que nos dão caminho para onde a gente vai, né? Então, como é que eu posso sonhar em conjunto se eu não conseguir compartilhar meus valores, né? E quando a gente fala, acho que sustentabilidade é um bom exemplo disso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, dependendo do viés de onde a gente vem, a gente olha a sustentabilidade como uma questão ambiental, olha a sustentabilidade como uma questão de relações humanas, né? E no fundo, o que é a sustentabilidade? É realmente a prática dessa ética universal. Essa ética em que a gente olha para o outro, né? E seja ele todos os seres que têm vida nessa terra, e tem com eles esta visão de que se é bom para mim, precisa ser bom para o outro, né? Então, no fundo, isso é a ética universal. E é isso que faz com que a gente busque essa sustentabilidade. Sustentabilidade é o nosso equilíbrio. É aquilo que a gente busca, né? Então, ele não pode ser só um discurso de sustentabilidade. Ele não é uma coisa que é só assim, eu meço, eu consegui, eu estou caminhando numa direção e eu cheguei à metade da sustentabilidade. Isso não existe, né? Sustentabilidade é um processo em que a gente vai cada vez mais se desenvolvendo. E o alimento do processo são os valores que a gente traz, né? No mundo que a gente vive, cheio de dilemas, como é que eu escolho o melhor caminho, né? São muitos dilemas e muitas contradições no nosso tempo. Então, são os nossos valores que nos permitem escolher o melhor caminho a ir. Acho que é mais ou menos isso que eu entendo por valores, Luiz. Beleza. Com certeza, Cris. Excelente. Bom,
Muitas organizações falam hoje sobre ESG, sustentabilidade e responsabilidade social. Mas na prática, o que realmente diferencia uma empresa comprometida de uma outra que apenas acompanha tendências? Bom, aqui tem uma coisa bem interessante que eu queria chamar a atenção. A gente vai ficando velho e a gente gosta de história, né? Então Eu tô fora dessa, hein? Ah, mas eu gosto de história. Eu acho que a história nos ajuda a enxergar o Eu futuro. também gosto. Então Tá. é o seguinte, não, eu vou falar o que Maturana falava quando ele fez 90 anos, tá? Ele falava o seguinte, perguntaram para ele, o senhor se sente velho? Ele falou, no dia que eu me sentir velho, é o dia que eu posso morrer. Até lá eu não posso morrer. Então, eu Concordo acho com que ele. é nesse sentido, né? Mas então, assim, o que acontece? A gente começa. Como é que a gente chega na questão da sustentabilidade? E aí a gente vai modificando, vai criando novas terminologias para algo que é sempre a mesma coisa. Começa lá em 72, né, com a primeira reunião da ONU, né? Que fala que cria o grupo que vai desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí depois, que é o Nosso Futuro Comum, que é aquele livro da Bro, né? Que é toda aquela história. Mas aí, a partir daí, o que parece? Depois, aí aparece o Triple Bottom Line, que nada mais é do que exatamente o princípio básico, né, do desenvolvimento sustentável. Que depois ele começa a chamar de sustentabilidade, aí vai tendo uma série de coisas, e agora a gente chama de ESG, né? Se a gente olhar o ESG, lá dentro estão todos os valores que a gente precisa, não é verdade? Apenas a gente modificou um pouco a maneira. Então, assim, o que é importante? Eu não acho que é você ter uma sigla, que é, eu estou trabalhando com ESG, e aí algumas pessoas falam, mas as organizações elas só pensam no G e no E, e não pensam no social. Aí o outro fala, não, mas... Não é disso que a gente está falando. A gente está falando deste conceito do viver em coletividade adequadamente, né? É o respeito e cuidado por toda a comunidade de vida nesse mundo maravilhoso que a gente tem. Então, o que acontece? A gente acaba usando todas essas histórias num sentido até de se promover enquanto isso. Eu até acredito, eu não acho que as empresas façam isso de uma maneira assim, simplesmente, mas se acaba fazendo relatórios lindos, um marketing maravilhoso, mas no fundo, tem uma questão de coerência, né? A coerência que a biologia nos ensina muito de coerência, né? Que ela fala que qualquer ser, ele se relaciona com o sistema através de coerência. Ele precisa ter uma coerência. E eu acho que isso também acontece com nós humanos, que também somos uns seres vivos, né? E aí, assim, a gente ter coerência com isso que faz. Não adianta a gente mostrar, né? Como é que é? A mulher de César não precisa ser boa, né? Ela tem que provar que é boa, né? Então, eu acho que é isso um pouco. E aí, o que acaba impactando? As empresas, elas acabam, às vezes, não conseguindo sair fora do seu próprio ambiente de operação. Às vezes, ela não consegue enxergar a sociedade no seu conjunto, com todas as suas deficiências, com todos os seus dilemas, entendeu? Então, o que eu acho que o futuro exige? Exige exatamente essa coerência, né? Que é o quê? É trazer o meu discurso para a prática. Eu ser coerente com aquilo que eu falo. Eu fazer o que eu falo. O exemplo é a melhor coisa que a gente tem. Cris, um ponto muito forte do teu artigo é a defesa da cooperação entre governo, empresas e sociedade civil. Por que você acredita que nenhum setor conseguirá sozinho superar os desafios atuais? Então, vamos lá. O que é a sociedade, se não uma teia de relações, né? E aí, assim, quais são os grandes blocos que compõem, né, uma sociedade humana, digamos assim, né? O que é? Né? A gente tem os governos, o Estado, né? Não vou nem chamar de governo, porque governo traz uma conotação de política, né?
o Estado, né? A gente tem as empresas e tem as organizações da sociedade civil, tá? Os governos, né, o Estado, os problemas são cada vez maiores e mais complexos, estão completamente interconectados, né? Nós não podemos dizer que um governo atual, né, um Estado atual, lida com questões que há 40, 50 anos atrás eram as mesmas questões, né? E essas coisas, elas interagem entre si, tem outros ambientes, outros sistemas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é questão do governo. Por mais dedicado que ele seja, por mais objetivo, ele não tem espaço suficiente para isso. E, além disso, ele vive confinado no seu próprio espaço, né? A inter-relação com o resto da comunidade geralmente não é tão intensa, ele tem lá o dia a dia para resolver. As empresas, pelo seu lado, também têm as suas necessidades, né? E elas estão voltadas para o objetivo da sua empresa, né? Qual é esse objetivo, né? E cada vez que vem um problema novo, algo mais complexo, ela se fecha mais ainda. E aí, o olhar dela é olhar para si mesmo. O que acontece com as organizações da sociedade civil? As organizações da sociedade civil, elas têm capilaridade, ou seja, elas conseguem chegar lá na ponta, elas são um retrato do que está acontecendo naquela comunidade, né? Começa num bairro, numa comunidade, numa cidade. São elas que enxergam aquela minúcia do dia a dia. Então, vejam que cada uma delas tem características próprias. Agora, elas também têm dificuldades. O governo não consegue chegar na capilaridade, né? Não tem braços para isso. As empresas, elas também não conseguem olhar para essas coisas. E as organizações sociais, embora elas estejam lá naquele dia a dia, né, que são as OSCs, né, elas têm dificuldades enormes. Elas têm dificuldades de gestão, elas têm dificuldades, os recursos financeiros são escassos, elas não sabem como lidar isso. Então é o seguinte, se os problemas são da sociedade, são de todos nós, independente onde a gente está, se a gente não se juntar, né, e não complementar essas características que cada um desses segmentos tem, é muito difícil. Então, esse esforço coletivo precisa acontecer exatamente nesse sentido. Então, assim, a gente imaginar que a gente tem cada um de nós, porque o que acaba é isso mesmo, né? O governo fica lá fechadinho, não sei o quê, cria políticas públicas lindas, maravilhosas, mas ela não sabe como é que isso retrata lá na base, né? As empresas também, né? Elas ficam lá fechadas, qualquer problema que tem, qualquer distúrbio, elas se fecham e elas têm que olhar para si. Elas têm que dar resultado no final do mês. Elas não podem fechar em vermelho, né? Então, essa complementaridade que eu acho que ela é muito importante, ela só vai existir se a gente conseguir conversar entre si, entendeu? Eu acho que passa por aí. Perfeito, Cris. Você cita no artigo uma mudança importante, passar do eu para o nós. Na prática, o que isso significa para as lideranças e para as organizações? É interessante que isso vem de um livro, de um professor inglês, tá? Ele já foi até do Banco Mundial e tudo, mas ele é um psicólogo inglês que chama Richard Bach. E o Richard fala no livro dele que, assim, nós precisamos, para a gente sobreviver nesse mundo cheio de complexidade, todas as coisas interagindo, nós precisamos mudar nossa lógica. Então, nós precisamos passar do eu para o nós. Mas o que é isso, passar do eu para o nós? É do que isto é bom para mim, para o que é melhor para o bem comum. Tá vendo? Ele resgata de novo o conceito da ética, né? E ele fala também que assim, é ser o melhor do mundo para o melhor para o mundo. Eu não tenho que ser o melhor do mundo, eu tenho que ser o melhor para o mundo. E aí dá para a gente fazer uma boa reflexão sobre isso, porque, na verdade, como nós estamos criando nossos filhos, nossos netos, né?
nesse sentido. A gente sempre quer que ele seja o melhor do mundo, não a contribuição que ele vai deixar para o mundo. Né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu gosto disso porque isso me provoca, sabe? Isso me provoca pensar no que é essa tal de ética universal. O que é isso? Né? Como é que a gente chega nisso? Parece tão etéreo, não parece? Com certeza. Mas eu acho que isso a gente consegue trazer, sabe? Quando a gente começa a deixar de valorizar o meu ego e passa a enxergar o outro. Esse bem comum, ele precisa voltar ao centro das nossas discussões. E talvez seja esse o grande dilema que a gente está vivendo agora. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa. E só para encerrar nisso, né? Eu gosto muito do Humberto Maturana, cheguei a fazer curso com ele, e aí ele diz um negócio que eu acho maravilhoso, e que ele fala o seguinte, que nós humanos, nós viemos o mundo para amar e viver em coletividade. Então, isso para mim é exatamente esse bem comum que precisa voltar ao centro das nossas decisões. Né? Ele é o caminho que a gente precisaria adotar. É difícil? É dificílimo. É dificílimo. Mas o exercício pode nos levar a isso. Cris, você também traz uma análise bastante crítica sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois de tantos compromissos globais que foram assinados, por que ainda pouco avançamos? Interessante. Na verdade, assim, a gente vê encontros maravilhosos, né? A gente vê todas as COP, todos esses encontros internacionais, saem documentos maravilhosos, né? São assinados com pompa, são divulgados, e aí passam-se os anos e pouca coisa avança. Porque a gente vive naquele outro mundo lá. Cada um, quando o problema aperta na sua casa, você começa a olhar para a sua casa. Você não tem essa visão do coletivo. Então, eu acho que é um pouco isso que acontece, entendeu? E eu acho que, assim, tem um negócio que eu acho muito interessante, que talvez vocês já tenham escutado, vocês que mexem com RH, provavelmente já ouviram falar disso, que são os Objetivos do Desenvolvimento Interno, IDG, né? Que começou a ser pesquisado lá por uma universidade da Suécia, que hoje já tem uma abrangência internacional e tudo. Porque de onde surgiu isso? De uma avaliação durante a pandemia, logo no começo da pandemia, do porquê que os ODS, que estavam até dando pequenos avanços, ele começou a regredir. Né? Porque faltava o desenvolvimento da própria pessoa. Então, trazendo o indivíduo para dentro do processo. A gente não pode olhar essas coisas como algo que acontece por fora e que aí é responsabilidade de alguém. Não, é responsabilidade nossa também. Né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente tem uma série de problemas acontecendo no mundo, a gente está com problemas geopolíticos violentos e isso só faz com que aumente as diferenças e aumentando as diferenças, a gente não consegue avançar. Né? Aumenta as diferenças e a gente para de conversar. Aumenta as diferenças e a gente deixa de enxergar o outro. Né? Então, assim, a gente acaba o quê? Acaba perdendo algo que é extremamente importante dentro dos próprios ODS, né? O que tem, qual é a beleza dos ODS, né? É que eles têm uma visão absolutamente sistêmica, eles pegam vários tópicos, né, desenvolvidos, necessários, tanto na gestão ambiental quanto nas pessoas, né? Nos direitos humanos, nas necessidades humanas, só que essas coisas são todas interconectadas. Então é o seguinte, é muito importante a gente entender essa questão da visão sistêmica dos ODS, né? Porque o que que isso causa? Né? Um fato, uma decisão que você toma com um olhar, ela vai interferir em vários outros pontos. Né? E talvez esses vários outros pontos só sejam vistos pelas pessoas que estão naquele outro ponto. Né? Então, aquela velha história do
Acho que é o Boff que fala isso. A minha vista é só a vista, meu ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Então, assim, os ODS nos convidam para isso, né? E aí, o que é importante? O que é importante nos ODS, para a gente fechar o tema ODS? É necessário que a gente exercite a cidadania. O que é cidadania? Cidadania não é simplesmente de 2 em 2 anos ir lá e votar, né? Cidadania é a gente realmente se sentir parte desse processo, cobrar o acompanhamento, estar presente, fazer a sua parte, cobrar a parte dos demais, né? No sentido de você ter realmente algo coletivo, né? Cidadania é uma corresponsabilidade coletiva. Isso é cidadania. Perfeito. Bom, muitas vezes falamos sobre mudanças climáticas, mas de uma forma distante, quase abstrata. E no seu artigo você mostra que os impactos recaem diretamente sobre as pessoas e sobre as desigualdades sociais. Eu gostaria de saber como enxergar isso de uma forma mais humana e concreta. Então, eu acho que a gente vai ter agora uma possibilidade de enxergar isso com muita clareza, talvez, digamos assim, né? Eu soube que, acabei de ver uma notícia de que a ONU hoje teve uma reunião em Genebra em que eles mostraram os impactos que teremos com a chegada do El Niño, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente vai ter impactos violentos. Vamos ter novamente chuvas intensas no Rio Grande do Sul, secas, maiores ainda na região amazônica. Então, assim, as mudanças climáticas, elas estão aí. E às vezes eu fico angustiada quando eu vejo pessoas que ainda não acreditam nisso. Esse é o dia a dia nosso, né? E o que acontece com isso, né? Porque tudo é interconectado. Quem mais sofre são exatamente as populações mais vulneráveis. Os maiores impactos estão com elas, né? Então, assim, não dá para a gente separar, tá vendo? Porque eu gosto de falar que sustentabilidade, a gente não pode separar as caixinhas da sustentabilidade. As questões ambientais, elas são também questões sociais, né? Não dá para separar uma coisa da outra, né? E aí, por quê, né? Porque você tem um desastre climático, onde é que isso reflete? Claro, tem as perdas, mas ele reflete na saúde, no trabalho, na moradia, na segurança das pessoas, né? Então, assim, é um impacto que não é só do clima, ele é um impacto nas pessoas, causado por algo que, infelizmente, nós humanos causamos. Então, nós humanos somos os causadores, mas também somos os únicos possíveis de minimizar isso, não é verdade? Em tempo, antes de eu te colocar mais uma pergunta, hoje de manhã eu estava lendo uma notícia de que os Estados Unidos estavam desmantelando, não o Estado americano, mas o governo americano estava desmantelando todo um sistema super robusto de monitoramento oceanográfico. E exatamente agora, quando o El Niño periga de ser um dos mais fortes ou danosos dos últimos, entre vários anos. Bom, enfim, fazer o quê, né? Na sua visão, Cris, quais serão as características das organizações verdadeiramente sustentáveis no futuro? Então vamos lá. Eu acho que é mais ou menos o que eu tento falar no meu artigo lá, né? Eu acho que. E aí, assim, é engraçado porque eu vejo organizações assim. Na verdade, as organizações não existem pessoas, né? Existem pessoas, né? As organizações são só subconjuntos de pessoas. Um conjunto de pessoas, né? As organizações são a estrutura que dão apoio, né? Ou dão possibilidade dessas pessoas estarem juntas fazendo algo
que possa ser importante naquele momento, para aquela situação, para aquele local, né? Então é o seguinte, por isso que eu falo que, na verdade, você tem que pensar na organização e tem que pensar nos indivíduos também. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Então, assim, da mesma maneira como nós, né? Nós, enquanto indivíduos, nós perguntamos, né? Pô, qual é o meu papel aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? As organizações, elas também precisam de ter um propósito, né? E esses propósitos, eles têm como estrutura básica os próprios valores daquela organização. E aí, assim, o que é importante para uma organização hoje, né? E aí eu estou falando de qualquer organização, seja uma organização vinculada ao Estado, seja uma organização empresarial, seja uma organização da sociedade civil, né? Acho que todos nós precisamos ter um propósito. E precisamos fazer com que esses valores também estejam presentes no nosso propósito, né? Eu gosto de dar aula eu dou aula um pouco de estratégia e às vezes eu falo que, na verdade, eu só acredito numa missão quando dentro da missão estão os seus próprios valores, né? Porque ele traz um pouco esse conceito importante, né, de quem são aquelas pessoas que estão ali, né? E é importante para uma organização, então, que ela tenha, que esses propósitos e valores sejam compartilhados por todos aqueles que compõem aquela organização, seja pela presidência, pela gestão, seja para as pessoas que trabalham na base, né? Isso é muito importante e é preciso que quem é que ajuda a disseminar isso? Não é o presidente que tem 300 coisas para olhar. É a liderança que está lá no dia a dia. É a liderança que ela precisa ser consciente e colaborativa. Quando a gente fala, e agora eu vou falar um pouco mais do setor empresarial, de alguma maneira nós temos uma tendência a ser arrogante, sabe? A gente acredita que o saber que a gente tem é um saber importante. E que a gente tem, a nossa obrigação é passar esse saber, mas não necessariamente esse saber é o saber, ele é um saber momentâneo. Talvez quem está conosco, quem está colaborando conosco, também tenha saberes que a gente precisa resgatar. Então, eu acho que isso é bem importante, eu acho que as organizações elas precisam ter essa visão, sabe? De que ela pode aprender com a base. E a base pode aprender com a gestão, com a direção, né? Então, essa troca ela é super importante. E também, do ponto de vista das organizações sociais, elas têm que ter a consciência de que o impacto social que elas causam, que é um impacto positivo, elas precisam de ter um resultado econômico. Que resultado econômico é para uma organização da sociedade civil? Não é um lucro, mas é a possibilidade de ter recursos que possa com que ela continue atuando na sua causa. Como ela vai fazer isso? São outros caminhos, mas ela precisa ter essa consciência de que as coisas não são dadas de graça. Do ponto de vista das empresas, elas precisam também entender que elas têm resultado econômico, mas que esse resultado econômico pode estar causando um impacto, seja o impacto ambiental, seja o impacto social. Então, essa consciência, por isso que a consciência ela é tão importante, né? Ter essa consciência ajuda a tomar decisões melhores. E aí, que isso traz para dentro da organização, seja ela de qual setor ela seja, primário, secundário ou terciário, traz para dentro dela uma nova cultura, uma cultura que é voltada para o humano, uma cultura que privilegia a contribuição de todos, né? A gente sai do casulo e abre as portas, né? Então, é essa capacidade de diálogo, de cooperação e de escuta ativa, porque às vezes a gente esquece que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? A gente fala mais do que escuta. Então, é essa adaptação que eu acho que é o que vai tornar isso que eu sonho, né? Uma sociedade em que todos possam conviver em cooperação. Cris, para encerrarmos,
que mensagem você deixaria para líderes, profissionais de RH e para todos aqueles que desejem contribuir para um futuro mais sustentável e humano? Aí eu tenho que contar uma coisa que o Luiz não contou para vocês, né? Que eu deixei já o setor empresarial há bastante tempo. Eu trabalho agora nas organizações da sociedade civil, tenho um foco muito mais de organização social, e eu vou falar de lá de onde eu estou, né? Eu enxergo, porque eu tive 35 anos do lado de cá, eu consigo enxergar isso. Mas o que eu vejo, né, é que assim, a gente tem muitas empresas que estão caminhando nessa direção. Mas é preciso que, no futuro, a gente aprenda mais, desenvolva mais uma solidariedade, uma empatia, uma escuta, que a gente consiga reaprender e cooperar. O reaprender é aquilo que a gente falou, é da base para cima, de cima para baixo. Todos têm contribuições, né? E lembrar que sustentabilidade não é fragmentada, ela pega todos os valores humanos, né? É olhar a vida como um todo. Então, isso é sustentabilidade. E, mais do que qualquer outra coisa, as empresas, né? E aí, os dirigentes das empresas, as lideranças empresariais, elas têm um papel central nessa transformação, né? Porque elas mobilizam pessoas, elas são capazes de mobilizar pessoas. E claro, né? A gente consegue, se a gente acredita nisso, e eu acredito realmente nisso, é possível a gente construir um mundo melhor, né? Desde que a gente entenda que nós precisamos sair do nosso casulo e construir isso de forma coletiva. Todos juntos buscando um sonho que é comum. Todos nós precisamos ter um sonho. O sonho é a nossa utopia, o sonho é o que nos faz caminhar. Perfeito, Cris. Olha, muito obrigada pela profundidade dessa conversa. O seu artigo nos lembra algo muito importante. Talvez sustentabilidade não seja apenas uma pauta ambiental ou corporativa, mas uma reflexão sobre a forma como escolhemos viver, escolhemos liderar e nos relacionar como sociedade. Cris, eu concordo em gênero, número e grau com a Aline. A nossa conversa foi muito necessária. Falamos muito hoje sobre cooperação, responsabilidade coletiva, valores e futuro. Mas talvez a principal mensagem seja: nenhuma transformação sustentável acontece de forma isolada. Obrigado pela tua presença e por compartilhar conosco a tua experiência e visão. Queremos deixar agora esse espaço para suas considerações finais e despedida dos nossos ouvintes. Olha, primeiro de tudo, eu quero muito agradecer por essa partilha, né? Isso é uma partilha e a gente aprende muito com essas partilhas. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui me entrevistando, muito obrigado a quem está pacientemente nos ouvindo. E eu queria deixar só uma mensagem final para todos, tá? E eu me lembrei muito de uma frase do professor Humberto Maturano, que eu acho que ela merece uma reflexão, e eu quero deixá-la como uma reflexão para todos. Ele dizia o seguinte, que a certeza tem a ver com o apego que cada um tem ao seu saber, que diz saber. Soltar as certezas não é passar a incerteza, é passar para um espaço de abertura reflexiva, e isso nos traz uma ampliação da nossa autonomia de ação. Ou seja, sonhar não é apenas sonhar, é sonhar e colocar em prática. É isso que eu espero que a gente consiga em algum futuro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Quer conhecer nossos programas, artigos e soluções em desenvolvimento humano e organizacional? Acesse www.wisdom.com.br. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, não existe futuro sustentável sem cooperação, responsabilidade e valores compartilhados. Até breve!